Olá, alunos! Aqui é o professor Gelson Ribeiro e estamos aqui hoje para mais uma aula de biossegurança aplicada à patologia clínica. Hoje nós vamos falar sobre mais alguns equipamentos de proteção individual. Protetores para a cabeça e face, por exemplo, os óculos de proteção, que nós já falamos um pouco na última aula, ou óculos de segurança. Eles oferecem proteção contra respingos de agentes corrosivos, irritações e outras lesões oculares decorrentes da ação desses produtos químicos que nós usamos em laboratório, radiações e partículas sólidas. Os óculos, eles devem sempre ser usados nas manipulações de reagentes químicos. Eles devem proporcionar uma visão transparente e sem distorção para o profissional que está utilizando. Ele é utilizado para trabalhos também que envolvam a luz ultravioleta. É necessário, além dos óculos, nesse caso, a proteção de toda a face com aquilo que nós chamamos de protetores faciais, quando usamos óculos para proteção de raios UV. O que é um protetor facial no laboratório de análise clínica? É um equipamento, obviamente, que protege toda a face contra riscos de impactos, partículas, fragmentos sólidos, sejam eles quentes ou frios. Substâncias nocivas como poeiras, líquidos, vapores químicos, materiais biológicos, quando a gente está fazendo manipulação, e até radiação, dependendo do laboratório que você está trabalhando. Há a possibilidade também de você precisar de óculos que protejam contra a radiação. Eles são disponíveis geralmente em plásticos, tipos de plásticos diferentes, como propionatos, acetatos e policarbonatos. Tanto policarbonato simples ou aqueles revestidos com metais para absorção de radiação infravermelha. Então existem vários tipos de óculos, mas o mais comum é esse óculos aqui, que protege contra fragmentos, aerosóis, partículas sólidas e materiais biológicos. Ok? As máscaras de proteção, que nós já falamos um pouquinho aqui na última aula, também são equipamentos importantíssimos, principalmente de proteção a nariz e boca. Geralmente confeccionadas em tecido ou fibra sintética descartável, são utilizadas em situações de risco de formação de aerosóis e salpicos, a gente chama de material que potencialmente pode estar contaminado. As máscaras ou respiradores, bico de pato, que a gente chama, N95 ou PFF2, dá 95 a 94% de eficiência de filtração. Então é muito importante porque possui filtro eficiente para a retenção de partículas maiores que 0,3 micrômetros. Vapores tóxicos e contaminantes presentes na atmosfera sob a forma de aerosóis, tais como o bacilo mesmo da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis e outras doenças que também são de transmissão aérea. Então a N95 é muito importante quando estamos manipulando esse tipo de material biológico. Ok? Usando esse tipo de EPI, a gente aumenta a proteção para nós profissionais de saúde, manipuladores desses materiais biológicos. Vou fazer uma ressalva
cuidados com relação à utilização e preservação, né, da máscara para a sua possível reutilização. Eu estou falando ainda da máscara da N95 PFF2. Que cuidados nós devemos ter para que possamos reutilizá-la? Primeiro, não utilizar cosméticos, batom, maquiagem, né? Pois esses cosméticos são produtos que podem manchar, né? e acaba obstruindo, né, os filtros das máscaras. E obstruindo esse filtro, diminui, obviamente, a eficiência da máscara, e diminuindo a eficiência, a proteção também vai estar diminuindo. Não devemos guardar essas máscaras em bolsos de jalecos, não dobrar essa máscara, nem amassá-la, guardar sempre em local seco, de preferência entre folhas de papel absorvente, né, que retira um pouco a umidade. As máscaras de proteção respiratória são necessárias quando a gente manipula gases irritantes, como cloreto de hidrogênio, dióxido de enxofre, amônia, formaldeído, né, porque produzem inflamações ao contato direto com o tecido, com a pele, principalmente no caso com a conjuntiva ocular e as vias respiratórias, uma vez que nós estamos usando para a proteção dessas vias aéreas superiores. Essas máscaras são usadas nas atividades que utilizem gases anestésicos, como o éter, por exemplo, e solventes orgânicos que têm ação depressiva sobre o sistema nervoso central, e gases asfixiantes, como hidrogênio, nitrogênio, dióxido de carbono, entre outros, que são potencialmente agressores, né, ao sistema, ao cérebro, né, quando inalados. Existem dois tipos de máscaras respiratórias: as semifaciais e as de proteção total. As máscaras semifaciais são geralmente recomendadas para os casos em que a concentração dos vapores tóxicos não ultrapassem 10 vezes o limite da exposição, devendo ser acompanhada do uso, obviamente, do óculos de proteção. Já as máscaras de proteção total são utilizadas quando a concentração pode atingir até 50 vezes o limite de exposição. As máscaras, gente, dispõem de filtros que protegem o aparelho respiratório, como já falei. Os filtros podem ser mecânicos, para contenção, né, de partículas suspensas no ar. Pode ser também químicos, para proteção de gases e vapores orgânicos, ou combinados, né, as duas coisas, ok? O uso de máscara, gente, de proteção respiratória, não dispensa o uso da capela química para manipulação de reagente. Obviamente, deve-se usar a máscara, né, de proteção respiratória, e usar também a capela química, que é uma capela para manipulação de reagentes, para oferecer maior segurança ao profissional que está lidando com a manipulação desses reagentes químicos. Agora vamos falar de outros equipamentos de proteção individual, tá? Equipamentos que devem ser utilizados dentro do laboratório, como nós já falamos na outra aula, mas agora vamos aprofundar um pouco mais em outros detalhes, né? Falamos de toucas, que dependendo da atividade desenvolvida, né, a touca deve ser utilizada para proteger os cabelos de contaminação. Eu não tenho aqui a touca, né, mas eu mostrei para vocês na última aula, mostrei as toucas. A touca que tem que proteger o cabelo contra esses respingos de líquidos e aerosóis, mas também evitar que os cabelos contaminem uma área estéril que você está trabalhando, sobre a qual você está trabalhando, ok?
Então, o cabelo, você protege o cabelo, mas você também protege que o cabelo possa contaminar aquela área estéril. Daí a importância da nossa touca. As toucas, gente, são confeccionadas com diferentes materiais, mas devem sempre permitir uma oxigenação do couro cabeludo. Pode ver que ela não é uma touca plástica, impermeável. Ela permite que haja, né, uma oxigenação do couro cabeludo, já que você vai usar a touca durante um período muito longo na sua jornada de trabalho. Podendo ser até reutilizáveis. As toucas podem ser reutilizadas também, obviamente tem um limite para essa reutilização. Mas para que ela seja reutilizada, ela deve ser também de um material de fácil lavagem e também deve sofrer desinfecção. Nós falamos na última aula também sobre botas ou calçados de segurança. Vejam bem, trabalhadores com sandálias, calçados abertos ou sapatos de pano, eles vão estar sempre sujeitos a acidentes e lesões nos pés. Então, o calçado deve ser compatível com o tipo de atividade que você está exercendo, e no laboratório de análise clínica ou de patologia clínica, você tem que usar sapato de material especial, normalmente os emborrachados e totalmente fechados. Claro que as pessoas que vão trabalhar no setor de limpeza, eles têm uma padronização diferente, porque devem fazer uso de botas, né? Principalmente aqueles profissionais que vão recolher materiais provenientes até de pequenos acidentes que ocorrem dentro do laboratório, que são materiais pérfuro-cortantes. Ok? Também temos que ressaltar aqui que alguns materiais têm ação química, né? E os seus respingos podem causar queimaduras. Para trabalho de limpeza, como eu já falei, são indicadas botas de borracha de PVC, que são mais resistentes. E em situação de uma emergência, como derramamento de líquido ou quebra, como eu já falei, o responsável pela limpeza deve estar com os pés bem protegidos. Ok? Quando o piso do laboratório, do ambiente, ele é escorregadio, né, é recomendável que a sola do sapato seja uma sola antiderrapante. Ok? Tem uma coisa que a gente chama de propés, que são sapatilhas esterilizadas, confeccionadas em algodão, geralmente, né, para áreas estéreis, que podem ser reutilizadas também conforme o tipo de material de confecção que foi desenvolvida. Outras são descartáveis, você só usa uma vez. Vamos falar agora de dispositivos de pipetagem. As pipetas automáticas, né, e outros dispositivos de pipetagem, como peras, que eu já falei aqui na última aula, eles são considerados também EPIs, porque conferem segurança ao trabalhador. Eu tenho aqui uma pipeta automática, estava com ela aqui na última aula, mas eu acabei não lembrando de mostrar a vocês. Essa é uma pipeta automática, ela é uma pipeta de 2 seções, ela tem uma medida de 200 microlitros, né? É uma pipeta que você vai acoplar uma ponteira, ela vai pegar 200 microlitros, você vai introduzir dentro do tubo, obviamente você vai estar de luvas, todo o material, equipamento necessário. A posição de segurar é essa, você vai apertar 2 seções, colocar no líquido que você quer pegar, aí você vai soltar 2 seções, né? Sem deixar. Ok?
manter o dedo lá na posição, obviamente. Você vai passar para outro tubo. Vamos supor que eu quero passar para esse. Vou introduzir até o fundo do tubo. Vou apertar de volta. Tirei o líquido dali e coloquei para cá. Coloquei uma quantidade exata para esse tubo aqui. Agora sim eu posso soltar e eu vou dispensar. Não posso pôr a mão mais ali no material biológico. Então aqui ao lado eu tenho um dispenser. Apertei o dispenser, liberei a ponteira da pipeta automática. Isso me protege para que eu não ponha a mão nesse material que ali já está contaminado. Posso também pegar essa ponteira sem colocar a mão, usei e vou usar novamente o dispenser lateral para não pôr a mão no material que está contaminado. Ok? Isso é uma pipeta automática com o uso, obviamente, da ponteira para dosagens pequenas, geralmente 50, 5, 10, 50, 100, 200, 500 microlitros. Essas são as mais usadas, de 5, 10, 50, né? 5, 10, 20, 50, 100, 200 e até 500 microlitros. Ok? Cabines de segurança biológica, que é a CSB. Alguns procedimentos para uso e manutenção da cabine de segurança biológica devem ser observados com atenção. As cabines deverão estar localizadas longe da passagem de pessoas e das portas para que não interrompam o fluxo de ar. Evitar a circulação de ar mantendo as portas e janelas fechadas. Então as portas e janelas devem estar fechadas. Evitar a circulação de pessoas. Manter o sistema de filtro HEPA e a luz ultravioleta funcionando durante 15 a 20 minutos antes e após o uso da cabine. Descontaminar o interior da cabine com álcool a 70%. Minimizar os movimentos para evitar a ruptura do fluxo laminar de ar, que acaba comprometendo a segurança do trabalho. Não armazenar, obviamente, em hipótese alguma, objetos no interior da cabine. Usar os EPIs adequados para cada atividade que você vai efetuar. Não colocar na cabine caderninho, lápis para anotação, caneta, borracha ou outro qualquer material. Esse material deve ser usado do lado de fora da cabine, se você tiver que usá-los, obviamente, para anotar alguma coisa. Organizar os materiais de modo que os itens limpos e os itens contaminados não se misturem, ok? As cabines devem ser testadas e certificadas no laboratório no momento da instalação, certo? Sempre que forem removidas ou uma vez por ano. Capela de segurança química. As capelas de segurança química, elas têm a função de proteger o funcionário ao manipular os produtos químicos, que na maioria das vezes são produtos tóxicos, inflamáveis e bastante voláteis. Sobre chuveiro de emergência e também de lava-óleos eu queria falar agora. O chuveiro de emergência, ele é imprescindível para a eliminação ou para minimizar os danos causados por acidentes em qualquer parte do corpo do profissional. Os chuveiros, eles têm aproximadamente 30 centímetros de diâmetro e são geralmente acionados por alavancas, né, ou cotovelos ou joelhos, certo? Para que você evite ter que tocar com as mãos, uma vez que pode ter acontecido algum acidente, então tem que ser alguma alavanca, não pode ser de girar, né? Obviamente. Você vai estar usando ele numa situação de emergência. O lava-óleos, ele serve para eliminar ou minimizar, né, os danos causados por acidentes nos olhos ou na face. É um dispositivo formado por dois pequenos chuveiros
de média pressão, que são acoplados numa bacia metálica, cujo ângulo permite, né, direcionamento correto de jato de água para os olhos e para a face ali. Pode fazer parte do chuveiro de emergência, pode estar acoplado, ou ser do tipo frasco de lavagem ocular, que é o mais comum que vocês encontrarem no laboratório. É um frasco plástico, onde tem ali um soro fisiológico, onde você acopla a vista e você a pressiona para o jato fazer aquela lavagem ocular de maneira rápida, ok? Visto que você acabou de passar por um acidente que afetou a vista. Então é uma medida de emergência e é obrigatório pela Anvisa, né, que todos os laboratórios possuam esse tipo de equipamento de emergência. Por último, agora eu vou falar de sinalização em laboratório. Uma das formas mais imediatas de você identificar um risco é através de símbolos. E nos laboratórios vocês vão encontrar vários símbolos, né? Para que os funcionários possam estar, inclusive, familiarizados com cada simbologia. Existem símbolos onde estão dizendo que é importante ou imprescindível o uso de luvas, o uso de jaleco naquele ambiente, né? O uso de touca, o uso de óculos de proteção, o uso de máscara. Então esses símbolos estão espalhados por cada ambiente do laboratório, de acordo com a necessidade, né, do uso desses EPIs para cada atividade, para cada setor que você estiver. Se você estiver na urinálise, ou se você estiver no setor de parasitologia, ou no setor de hematologia, ou no setor de bioquímica, de hematologia, de autoclavação, existem indicativos que são a simbologia, que equipamento você deve estar usando naquele local para efetuar aquela prática. Então isso está dentro também do POP, do procedimento operacional padrão. Ok? Segurança no uso de equipamentos e materiais. Algumas recomendações gerais para evitar ou reduzir os riscos de acidentes no uso de equipamento elétrico. A gente tem que falar sobre isso também. Os equipamentos elétricos somente devem ser operados quando os fios, tomadas e pinos estiverem em perfeitas condições e o fio terra estiver ligado. Isso também é uma exigência, inclusive para o funcionamento de alguns equipamentos, né? É preciso ter um aterramento. Isso, obviamente, não é competência nossa, é competência dos gestores, mas alguns equipamentos devem ter um aterramento adequado, até porque o funcionamento desses equipamentos vão depender desse aterramento, o funcionamento adequado, a precisão dos resultados, uma vez que a oscilação da energia vai interferir em vários resultados, principalmente resultados em equipamentos de hematologia. Nunca devemos ligar equipamentos elétricos sem antes verificar a voltagem correta, ou seja, se é 110 ou 220 volts. É preciso saber se você está numa tomada correta. Para isso as tomadas têm que estar identificadas com 220 ou 110. Não pegue nunca um equipamento e vá ligá-lo sem saber se há uma compatibilidade, né, no equipamento, entre o equipamento e o circuito elétrico, ok? Não devemos usar equipamento elétrico sem identificação de voltagem. Caso não haja essa identificação, devemos solicitar aos responsáveis pela manutenção que faça essa identificação. Vamos ver aqui, por exemplo, eu tenho um microscópio onde eu tenho a indicação da voltagem na etiqueta. Se eu não tiver essa indicação de voltagem, eu sei que esse equipamento aqui ele é de 110. Então eu tenho que usar uma tomada de 110.
Então, se eu não tiver, eu tenho que procurar saber antes se esse equipamento deve ser utilizado em 110 ou 220 para evitar um acidente com a corrente elétrica, ok? Segurança ao manipular materiais de vidro. Primeiro, nós temos que verificar a espessura do vidro, resistência química e ao calor. Devemos utilizar apenas vidros resistentes ao calor para aquecimentos ou reações que liberam calor. Existem algumas reações em laboratórios que liberam calor. Você tem dois elementos, às vezes, químicos, que são frios quando separados, mas quando você vai misturar, eles geram calor. Há uma reação química entre um elemento e outro, né, que gera calor. E esse calor, obviamente, o recipiente que você está usando, ele deve resistir a esse calor, para que ele não se rompa e cause um acidente que possa levar prejuízo não só ao patrimônio do laboratório, como à integridade física daquela pessoa, daquele técnico que está manipulando aquele material. Nunca devemos levar um frasco de vidro, né, diretamente à chama. Recomenda-se sempre que nós tenhamos uma manta elétrica, por exemplo, quando formos utilizar o bico de Bunsen. Essa manta elétrica é para equilibrar, né, essa temperatura para que esse vidro não rompa, não quebre, não estoure, ok? Nunca devemos fechar hermeticamente frasco de vidro ao aquecê-lo. Vidros contendo, por exemplo, substâncias inflamáveis devem ser aquecidos em banho-maria, nunca em mantas ou em chama, porque essas substâncias inflamáveis, obviamente, vão causar algum dano à pessoa que estiver manipulando, ao técnico que estiver manipulando. Utilizar sempre luvas com poder de isolamento térmico. Existem luvas especiais, que nós já falamos aqui na última aula, próprias para manipular materiais com alta temperatura. Utilizar rolhas em frascos de vidros seguindo recomendações. Primeiro você tem que avaliar com cuidado o tamanho da rolha com o orifício do vidro a ser tapado. Por exemplo, aqui eu tenho uma rolha de borracha e um tubo de ensaio. Então eu tenho que avaliar se essa rolha é compatível com esse tubo. Porque se eu tentar introduzir uma rolha que não é compatível com o diâmetro do tubo, eu vou quebrar o tubo na minha mão. E ao quebrar esse tubo, ele pode perfurar minha luva e cortar o meu dedo. Vai ser um acidente com pérfuro cortante. Então aqui, ó, eu tenho uma rolha compatível com o diâmetro do tubo. Então essa rolha, ela é compatível, ela entra justa no tubo. Mas eu tenho que verificar a integridade desse tubo, ok? Então nunca utilizar parte do corpo para servir de apoio para a introdução da rolha. Porque tem funcionário que quer fazer o quê? Quer botar a rolha, usar o peso do corpo. Você não pode fazer isso. Porque se você usar o peso do seu corpo ou parte do corpo, você vai acabar quebrando o tubo e causando um acidente. Nunca utilizar frasco de vidro, então, com fratura e trinca nas bordas. Às vezes você tem um tubo de ensaio, um frasco, que ele está com uma pequena trinca. Quando você for colocar a rolha, você vai fazer uma pressão e esse vidro vai quebrar inevitavelmente na sua mão e vai causar um ferimento, vai cortar a luva, vai cortar a mão e você vai ter um acidente, né, no laboratório. Então, se o frasco estiver trincado, ele deve ser descartado. Não tente utilizar, ok? Se tiver um pedacinho quebrado ou com alguma fratura na vidraria, descarte, ela não serve mais. Ela deve ser descartada junto ao descarte de pérfuro cortante, ok? Então, devemos avaliar a fragilidade do material com relação ao seu uso repetido
também que torna o vidro mais frágil. Devemos também utilizar luvas com material assim antiderrapante durante o processo de lavagem. Porque vejam, o frasco de vidro, qualquer frasco de vidro, ele com sabão, que é a lavagem com sabão especial ou detergente especial, ele vai ficar mais escorregadio. O vidro já é escorregadio. Então com sabão ele vai ficar mais escorregadio ainda. Então se você usar uma luva totalmente lisa, a possibilidade desse material cair no chão é muito grande. Então devemos utilizar luva com material antiderrapante durante o processo de lavagem. Mas às vezes o aluno fala, mas eu não vou lavar o material. Muitas vezes você vai lavar o material. Às vezes você precisa lavar o material e a pessoa que é responsável pela lavagem do material, ela não está presente, você precisa saber fazer de tudo no laboratório, né? Porque muitas vezes é necessário, você precisa e você tem que saber como fazer. Então evitar colocar vidro quente também em superfície fria. Às vezes você tira um vidro que está quente, coloca numa superfície fria ou molhada, e vidro frio em superfície quente. Por quê? Porque com a variação de temperatura, esse vidro pode rachar, pode trincar, pode quebrar e ocasionar também acidente. Então são pequenos detalhes que nós temos que observar para trabalharmos num ambiente com bastante segurança. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham agregado mais conhecimento sobre a biossegurança aplicada à patologia clínica. Obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento da aula. Não deixe de deixar o seu like, fazer os seus comentários e se inscrever no meu canal. Um grande beijo, fiquem com Deus.